conversar sobre os Jogos e sobre o futuro dos Jogos Paralímpicos no Brasil, o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons, e ao meu lado, para me ajudar aqui nessa conversa, o repórter Paulo Roberto Conde, da editoria de esporte aqui da Folha. Presidente, obrigado pela presença. Imagina, um prazer estar aqui com vocês, que costumam cobrir aí o esporte paralímpico. Um prazer estar aqui. Uma data importante, né? Os Jogos estão se aproximando. Hoje foi divulgado uma nova estatística sobre venda de ingressos, 700 mil ingressos vendidos, cerca de 29% aí, do pretendido. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esses desafios dos próximos 100 dias, desafios finais dos 100 dias. Bom, são muitos desafios, né? Na frente do comitê, digamos assim, organizador, de organizar os jogos, a questão realmente dos ingressos é o nosso principal desafio. Quer dizer, a gente tem a convicção de que a maioria dos ingressos vão ser realmente vendidos a partir da segunda metade dos Jogos Olímpicos e período de transição, onde a cidade do Rio de Janeiro vai entrar ali num clima olímpico, paralímpico, clima de jogos, e que não vai querer que esse clima termine. Então as pessoas começam a se envolver, compram ingressos, aí estão mais perto do evento. É uma época que não é de férias, então muita gente trabalha durante o dia e consegue, então as pessoas conseguem se organizar melhor. Mas para isso a gente precisa promover mais, a gente precisa realmente colocar na cabeça das pessoas o quão fantástico esses jogos vão ser. O presidente do Comitê Paralímpico Internacional deu uma entrevista para vocês recentemente dizendo que não tem dúvida de que esses vão ser os melhores jogos do ponto de vista de performance atlética. E a gente também não tem. Vão ser jogos fantásticos do ponto de vista de Brasil. A gente vem com uma delegação, a melhor delegação paralímpica brasileira de todos os tempos. Hoje nós temos 255 vagas confirmadas. É óbvio que a gente está qualificado em todas as modalidades por ser país anfitrião, mas para nós é um desafio, né? Primeira vez a gente sai de 18 modalidades em Londres para 22, né? 18 que nós tivemos das 20. Então, para nós é um desafio até de logístico, de administração da delegação, mas é uma delegação muito forte, que vem para brigar por essa meta ambiciosa que a gente tem aí do 5º lugar. Então, em termos de organização dos jogos, eu diria que é isso. Tem um ajuste final da operação, a gente acabou de sair dos eventos teste, então tem ali pequenos ajustes a serem feitos e fazer tudo isso virar operação real, né? Sair do planejamento dos eventos teste e começar a operar. Isso é um desafio. Do ponto de vista de Brasil, a gente manter o treinamento em alto nível sem lesionar também, isso e começar a trabalhar um pouco mais a cabeça dos atletas. Andrew, a gente publicou algumas matérias há algum tempo, vou chamar de Andrew porque a gente conhece há um bom tempo, hoje falamos 100 dias, criar um clima mais intimista aqui com os Jogos Paralímpicos também, mas que a venda de ingressos para Paralímpicos Jogos estava um pouco aquém do que se esperava, e a gente publicou que vocês acabaram fazendo alguns acordos com o governo federal, o próprio Rio 2006 começou a divulgar mais. Você acha que faltou um pouco no começo isso e hoje está dentro do que você esperava? Também como vice-presidente do IPC, que o Andrew também é bom comentar, que é vice-presidente do Comitê Paralímpico Internacional, que é o órgão que regula todo o paradesporto. Manda bastante o homem. Exatamente. Menos em casa. A gente começou, acho, de uma forma pouco coordenada. Os esforços de comunicação do CPB, do comitê organizador, dos níveis de governo, do próprio IPC, não estavam coordenados o suficiente para a gente falar a mesma língua, falar a mesma mensagem e qual mensagem que a gente quer falar para, por exemplo, esse desafio dos ingressos, né? Quer dizer, a gente tem que... É diferente apenas de comunicar fatos, você tem que motivar as pessoas, eu quero ir nesses jogos, vou comprar ingresso, então tem uma questão até de informação, como é que compra, quanto custa, para que dias tem. Eu quero ver o Daniel Dias, que dia que ele compete? Eu quero ver, eu nunca vi esse troço desse tiro com arco, eu quero lá ver, onde é que é, quanto custa, que dia que vai ter? É só dia de semana? Não posso, tem que ser no dia. Então, é uma comunicação, mas que também é uma comunicação que engaja, tem o que a gente chama, né, de um chamado para ação, né, de ação de efetivamente ir em busca de comprar ingressos, criar um senso de urgência. Acho que a gente não conseguiu criar esse senso de urgência, né, de eu tenho que comprar agora. Ficou muito na cabeça das pessoas, olha, não, eu vou chegando mais perto, eu compro. E eu acho que a gente não conseguiu fazer tudo isso de uma vez. A gente estava informando sobre o esporte paralímpico, mas sem sem conseguir despertar esse chamado para ação de, bom, eu estou a fim de ver e eu vou comprar agora para o que eu quero ver. Então, acho que a gente melhorou bastante, tanto é que as vendas começaram a melhorar.
Mas como a gente perdeu o senso de urgência, né, dessa questão de se eu não comprar agora eu não vou ir, eu acho que eu tenho certeza que as pessoas vão deixar realmente para o último momento, em que ele vai, bom, eu vou, enfim, faltando uma semana, nesse dia eu vou no atletismo, tem a final do futebol de 5, eu já vou comprar porque eu acho que o Brasil vai estar lá, eu quero ver o Daniel Dias, quero ver o Clodoaldo, a despedida dele, enfim, sou fã de judô, que dia que tem, eu acho que isso vai ficar muito para cima da hora. Londres teve algumas grandes, se você ver o gráfico de venda, algumas grandes, vou chamar de ondas assim, né, de venda. A primeira foi no evento de One Year to Go, de um ano para os Jogos, que foi na Trafalgar Square, foi um evento bastante badalado. Eu acho que a gente não conseguiu criar isso aqui no mesmo nível. Acho que a gente fez um evento, alavancou, mas não alavancou como Londres. Londres, nas 2 semanas pós esse evento, vendeu 1 milhão de ingressos. Então, mas depois baixou bastante e ficou num ritmo muito parecido com o que a gente tem aqui. E cresceu chegando perto dos Jogos Olímpicos, e principalmente na segunda metade dos Jogos Olímpicos e o período de transição. Então, acho que a gente não teve essa primeira onda tão bem sucedida. Sochi passou algo semelhante, né? Sochi, eu me lembro que em novembro havia uma preocupação muito grande. Novembro de 2013, os Jogos foram em março de 2014, a Paralimpíada, a Olimpíada foi em fevereiro. Então, mas são características diferentes, né? Londres a gente tinha uma configuração diferente até de quem ia transmitir, de quem ia passar, tinha um foco um pouco maior e tal. Então, acho que a gente está correndo atrás, né? Agora um pouco, não houve essa onda tão forte no começo. Mas eu tenho certeza que a gente vai ter estádios cheios, eu não tenho dúvida que a gente vai ter estádio cheio. Mas, presidente, o senhor ainda vai ter que escutar muito essa comparação com Londres, né? Mas ainda nesse final de semana eu estava revendo a cerimônia de encerramento, né, dos Jogos, que foi algo bastante representativo, imponente, né? A abertura, a rainha foi, o encerramento teve show de Coldplay, da Rihanna. O que a gente pode esperar para o Brasil, hein, presidente? Olha, eu tenho acompanhado de perto a questão das cerimônias. Eu vou te dizer que a cerimônia de abertura ela vai ser extraordinária, vai ser algo inesquecível. A equipe criativa é muito... além de você ter ali grandes cabeças, mas que se engajaram, até porque uma para os Jogos Paralímpicos, outra para os Jogos Olímpicos, então eles se focaram realmente em fazer uma específica para os Jogos Paralímpicos, não uma versão reduzida, como enfim, no passado já foi o caso. Então enfim, a gente não pode contar muito, né? A gente assina termos, a gente não pode ficar revelando, mas a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos vai ser inesquecível. E a cerimônia de encerramento, ela vai ser uma grande festa, vai ter uma cara muito mais, né? Normalmente é uma grande festa de encerramento de Londres foi assim, com Coldplay, Jay-Z, Rihanna e tal. Mas ela foi uma grande festa, né? Que eu acho que é como os Jogos tem que ser mesmo. Acho que eles têm que encerrar. Acho que é uma festa muito... para o mundo, mas também para aqueles atletas ali. É quase que uma catarse, na minha opinião. Eu acho que a gente pode esperar essa grandiosidade, mas a gente está organizando jogos muito mais racionais. A gente está trabalhando dos 2 jogos com cerca de metade do orçamento dos Jogos de Londres. Metade. Então, é muito importante que a gente leve isso em consideração. Isso, de certa forma, ajuda ou muda um pouco até o próprio paradigma dos Jogos, né? Os Jogos estavam se tornando muito espetaculares, né? Quer dizer, Pequim, Londres, eles foram muito espetaculares, muito grandiosos. E eu acho que é uma coisa que os movimentos paralímpico e olímpico têm que se perguntar, né? Se a gente vai continuar crescendo, 4 ou 5 países no mundo vão poder receber os Jogos. Ou a gente quer ir para lugares que a gente nunca foi antes, apesar dos riscos, né? Quer dizer, a gente está passando por um momento muito particular da história do nosso país e certamente isso deixa o pessoal do Comitê Paralímpico Internacional, Comitê Olímpico Internacional, com uma certa tensão, né? Nunca foram para uma edição de Jogos com um processo de impeachment, né, no meio, enfim, né? A gente não sabe, né, nem que dia exatamente o Senado vai tomar a decisão final. Então, mas é uma decisão que tem que se tomar. Nós vamos ficar em grandes países para sempre, né? Você veja que a questão dos Jogos de Inverno a última decisão foi entre Almaty e Pequim. Não são exatamente cidades que são conhecidas pelo esporte de inverno, né? Não são cidades de inverno.
Então, já está no inverno uma carência de cidades candidatas. No verão 2024, você tem sólidas candidaturas, mas de grandes países, né? Talvez só a Hungria aí com Budapeste entrando, o resto é França, Reino Unido. Um número menor do que antigamente, né? O número já de candidatas já começa com 4, né? Roma, não, agora Paris, estamos com 5. Los Angeles, Hungria, Budapeste. Estou esquecendo de alguém aí. Tinha Hamburgo que acabou. Hamburgo saiu. Tem razão. Então você já começa com 4, né? É um número menor do que. É um projeto muito grande, né? É um projeto que demanda um investimento público razoável. Né? No Rio de Janeiro está se usando muito iniciativa privada, muitas PPPs. Acho que o prefeito apostou nesse caminho, que me parece muito que ele apostou de forma muito acertada, mas cada dia mais no mundo hoje você está sujeito a esse escrutínio público, né? Eu vou tomar a decisão de botar minha cidade, meu país, num evento dessa magnitude, gastando tanto dinheiro, e o Rio de Janeiro vem para provar que, olha, a gente está fazendo com um orçamento muito mais apertado e vamos entregar. Talvez a gente não tenha... Quando eu chamo de grandiosidade, não é nada que afete ao atleta, né? Quer dizer, as instalações do Rio são extraordinárias, a Vila... eu nunca vi uma vila com esse mesmo perfil, né? A vila é extraordinária no ponto de vista de serviço, no ponto de vista das instalações. Em tudo que cerca o atleta é muito bem feito, mas talvez um pouco do show, né? Pequim foi algo muito grandioso. O mundo precisa ainda disso? Não, sim. Quem quiser, obviamente, vai poder continuar fazendo, mas cidades outras que querem fazer jogos de uma forma mais nacional, como a gente está fazendo aqui no Brasil, vão poder pensar em se candidatar. Mas é lógico que isso gera uma insegurança. Você também está... O André também está na coordenação, no Comitê de Avaliação de Tóquio. Estava na comissão de avaliação, agora é a comissão de coordenação. Então, está vivendo bastante a produção, né, a configuração da próxima Olimpíada. Apesar de todos os pesares do Brasil, de Zika, de transição de poder e tudo mais, eu queria ouvir sua opinião a respeito disso. Não existe também um alarmismo um pouco grande pelo fato de ser o Brasil, assim como teve na época da Rússia, sempre parece quando aparece um ator novo para organizar, né? Talvez o velho mundo, parece que isso é inevitável. A gente sabe que assim, já houve problemas de organização em eventos feitos no Atlanta. Quem esteve lá disse que foi um evento muito problemático na única superpotência do mundo. Então eu queria saber, André, você que está na linha de frente da Rio 2016 e também de Tóquio 2020, que você fizesse uma comparação para a gente, até eu queria sentir esse feeling. Eu acho que você tem razão. O mundo exterior, quer dizer, o mundo esportivo, você usou a expressão o velho mundo, e realmente o esporte no mundo hoje, né, ele circula pela Europa, né, quer dizer, as principais federações internacionais estão lá, o Comitê Paralímpico Internacional, o Comitê Olímpico Internacional, enfim. É visível que há uma certa insegurança, né, quando sai dos países, digamos assim, tradicionais que organizam jogos, há uma certa insegurança. E acho que o Brasil tem um papel importante nisso, no pós-jogos, quando todo mundo perceber, olha, eles entregaram. Eu acho que isso vai dar... Eu acho que vai ser um novo paradigma, eu não tenho dúvida de que vai ser um novo paradigma. As pessoas falar, dá para entregar com menos e dá para confiar num país que não é um tradicional organizador desses eventos internacionais. O Japão é uma outra cultura, né? O Japão tem uma situação financeira muito sólida, muito diferenciada, né? Havia... Não vou lembrar da cifra exata agora, mas eu lembro na época da candidatura, havia um fundo ligado ao governo metropolitano de Tóquio, era um número estratosférico, 1 bilhão e alguma coisa de dólares para qualquer emergência. É um fundo olímpico, e já aprovado pelo equivalente à Assembleia Legislativa deles, ou seja, na caneta do governador de Tóquio, se acontecer algum problema mais sério, a gente tem aqui esse dinheiro reservado. Tinha uma regulamentação, óbvio, mas você vê o nível de solidez que o país tem, né? Eu acho que o Brasil está caminhando para isso, mas sem dúvida nenhuma o Japão se não me engano, a terceira economia do mundo, eles têm uma solidez. É diferente, mas mesmo assim, você vê que eles enfrentam problemas, quer dizer, toda a questão da logo, né? Quer dizer, acho que, né, passaram um certo... usar a palavra vexame talvez seja um pouco forte, mas um certo constrangimento, né? Você lança a logomarca, eu fui ao Japão para o lançamento da primeira logomarca, resolvi não ir para o da segunda, a gente teve um outro representante, Comitê Paralímpico Internacional, eu digo,
mas a questão do estádio olímpico, né, que mudou, quer dizer, você tem todo o comitê organizador tem suas controvérsias, tem seus problemas, é um projeto muito grande, né? É o maior evento em termos de logística do mundo em tempos de paz, ou seja, só uma operação militar em larga escala, do ponto de vista de logística, é maior do que a organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, erros vão acontecer, erros diferentes em cada país, mas, por exemplo, Tóquio mudou bastante o que a gente chama do Venue Master Plan, ou seja, quais instalações vão ser utilizadas, né? Na época da candidatura tinha aquele conceito do raio de 8 km, né? 2 raios de 8 km ao redor da vila. E até em virtude da Agenda 2020 do COI, de mudar e tornar mais racional o gasto, as instalações se moveram, né? Foi em Toronto também, né? Toronto já mostrou uma nova configuração, né? As coisas eram mais distantes, né? Não eram tudo concentrado, né? É que depende da estratégia, né? Toronto, eles tinham o objetivo de que os jogos não fossem um pouco mais de Ontário, né? Um pouco mais da província, e não só fazer uma vila ali em Toronto. Eu acho que os jogos devem ser assim, né? Os jogos têm que... Essa é uma frase do prefeito de Barcelona na época dos jogos, né? Os jogos têm que servir a cidade, e não o contrário, né? Quer dizer, a cidade se esgoelar para fazer os jogos, de acordo com a estratégia de cada um. Eu acho que o Japão, o Tóquio foi muito feliz em ter economias na escala aí de 1 bilhão de dólares e ter as instalações um pouco mais distantes. Quer dizer, você organizar o basquete em Saitama, você organizar utilizar um velódromo que já existe, que obviamente vai ter um upgrade, ao invés de você fazer absolutamente tudo novo e gastar. Quer dizer, o mundo atual não comporta mais um gasto desse tamanho se ele não for extremamente necessário. Presidente, mas o desafio maior do Brasil vai estar mesmo nas quadras, gramados, ainda mais com essa meta de 5º lugar. Bom, os resultados brasileiros têm crescido a cada edição dos Jogos, mas parte desse resultado, é importante frisar, vem de multimedalistas, né? Na natação, no atletismo. Até que ponto o Brasil vai continuar para esse resultado de 5º lugar, na dependência desses multimedalistas, e até quando a gente vai, né, poder só pensar nesses nomes de multimedalistas? A questão dos multimedalistas é uma questão inerente ao esporte paralímpico, né? Todo mundo que está na nossa frente, os 6 que estão na nossa frente, tem multimedalistas. A Austrália, por exemplo, que está em 5º, tem uma nadadora que ganhou 8 medalhas de ouro em Londres, né? A gente torce para ela se aposentar bastante cedo. Brincadeiras à parte, mas é algo inerente ao esporte paralímpico, e principalmente natação, né? Natação você tem, e as provas de atletismo em cadeira de rodas, né? As provas de pista, em que você tem atletas que participam das provas de 100 até os 5.000. Ao meu ver, é uma visão muito particular de alguém que não é um especialista em atletismo. Eu acho que com o tempo isso vai acabar. O treinamento vai ficando mais e mais especializado, como o dos atletas ambulantes, né? Quer dizer, hoje em dia você tem dificilmente alguém que é especialista em 100, 200, 400. Normalmente é 100 e 200, dada a especialização que é necessária. Mas na natação, você acaba... Muitos países têm multimedalistas. É óbvio que a gente não pode depender deles, né? Mas se você pensar, o Daniel Dias ganhou 6 medalhas de ouro em Londres. Se você tirar 6 medalhas dele, a gente vai para um resultado muito semelhante ao que a gente teve na Paralimpíada anterior em termos de medalhas de ouro, né? A gente sai de 21 para 15, a gente ganhou 16 em Pequim. Então a gente repetiria o mesmo resultado de Pequim, mesmo que o Daniel Dias não tivesse disputado pelo Brasil, se ele tivesse competido por outro país. E esse resultado de 16 medalhas de ouro em Pequim foi conseguido com 4 medalhas de ouro do Daniel Dias. Então a gente vem evoluindo nessa questão de ter mais medalhistas. É óbvio que a gente, como a contagem é uma contagem de medalhas de ouro, a gente acaba tendo um investimento muito grande em quem tem muito potencial. A gente tem uma meta muito agressiva, isso acaba direcionando os nossos investimentos para quem tem potencial real de medalha de ouro. E a ideia é que a gente tenha cada vez mais, e isso é uma coisa que a gente conseguiu implementar, eu acho, esse aspecto da renovação, né? A gente teve agora atletas brasileiros que a gente está chamando de geração pós-Londres, batendo recordes mundiais, atletas muito jovens. Você tem a Silvânia, por exemplo, no salto em distância, você tem a Lorena, agora a Spoladori, que ganhou da Terezinha no Open de atletismo agora no Rio de Janeiro.
Você tem nadadores novos, a Joana, que não é exatamente nova em idade, mas foi campeã mundial em Glasgow. Então a gente tem uma série de atletas novos, de renovação em andamento. O futebol de 7 renovou a seleção brasileira, que vem de um 4º lugar ali em Londres, mas vindo de um 3º antes, uma medalha de prata antes. E a gente tem agora disputado os jogos com Ucrânia e Rússia, que são os 2 países a serem batidos, e com vitórias sobre eles, derrotas, está mais equilibrado. Então acho que a gente conseguiu implementar um sistema. Antes não havia. Sinceramente, antes não havia. Antes a gente contava muito com o, não vou dizer acaso, mas a gente desenvolvia quem já estava, a gente aprimorava quem já estava pronto. Agora a gente tem um sistema que é o contrário, a gente consegue identificar o talento lá na base e ir desenvolvendo. Então, acho que e com o centro de treinamento, para Tóquio 2024, a gente vai poder fazer trabalhos mais duradouros com os atletas mais próximos de nós, né? Isso é fundamental. A gente tem uma estrutura para oferecer em que o atleta esteja mais próximo da nossa supervisão. O que é o centro de treinamento e como é que está essa história? Os últimos capítulos que a imprensa contou, havia uma lacuna ali, não se sabia ao certo se o CPB iria ou não gerir essa estrutura. O que o senhor tem de novidade sobre isso? Uma novidade bastante boa que logo antes de vir para cá, eu estive no Palácio dos Bandeirantes e eu assinei o termo de permissão de uso por 1 ano. Então, hoje oficialmente o CPB é o gestor ali do centro de treinamento. Eu acho isso importante. O que foi sempre a intenção, né? Eu lembro das primeiras tratativas ainda em 2012, né? Em Londres, nós tivemos, na época ainda o ministro era o Aldo Rebelo, e o modelo era muito claro, né? O governo do Estado, o governo federal entram com recursos, o CPB entra com expertise em auxiliar e direcionar o projeto, né? Então, foram feitas toda uma série de visitas aos principais centros de treinamento do mundo, com equipes do Estado e com equipes do governo federal. A gente liderando esse processo pela expertise técnica para qual é o centro de treinamento que a gente quer, qual que é o modelo, eles têm vários. A gente chegou a esse modelo final, mas desde 2012... Que é um dos melhores do mundo, né? Do que eu visitei, do que a nossa equipe visitou, ele está entre os 3, né? É difícil você cravar o melhor, depende... Ele vai ser o melhor à medida que ele traga resultados, né? É difícil você botar num país que não traz resultados e dizer, bom, esse é o melhor. Então, mas entre os 3 melhores, em termos de ciência, de sofisticação do centro, de tecnologia, ele é fantástico, é algo que todos os países do mundo gostariam de ter um centro desse, mesmo os que já têm, mas gostariam de contar. A China adoraria ter mais esse centro igual ao nosso, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, eles que têm uma rede de centros de treinamento paralímpico. Isso foi desde o começo. Então, os governos entrariam com recursos e a gente entraria com essa expertise e a administração e gestão do centro. Então, esse sempre foi o modelo. O que aconteceu na semana passada, na abertura, lá no anúncio do início das atividades, a assinatura do decreto que autoriza exatamente essa assinatura que teve hoje, do termo de permissão de uso, foi que a gente ficou descontente com algumas posturas de alguns setores do governo do Estado que estavam dando pouco valor à presença do CPB nesse sistema como um todo, né? Falava assim, o CPB vai usar o centro... Enfim, nós não vamos usar, nós vamos gerir aquele centro. Se não for dessa forma, a gente, enfim, usar a gente usa o Ibirapuera, que já existe, o Centro Olímpico, que já existe, enfim, instalações. A gente pode usar o centro lá de Fortaleza, também um centro multidesportivo extremamente de alto nível e sofisticado, mas nossa proposta sempre foi gerir. E para isso a gente está vindo, além da expertise, com um orçamento, né, com recursos. Então, a gente foi aprovado pelo nosso conselho, nós tivemos um aumento da arrecadação da Lei Agnello Piva, é importante a gente frisar isso. Quando foi sancionada a Lei Brasileira da Inclusão no ano passado e que entrou em efeito nessa questão do aumento da arrecadação em janeiro desse ano, nós aprovamos, então, com a perspectiva desses recursos entrando, nós aprovamos dentro do CPB, é o Conselho Deliberativo do CPB que define isso, um orçamento de 30 milhões de reais por ano no centro de treinamento, né? Se você pensar num ciclo paralímpico, são 120 milhões de reais, em 2 ciclos são 240 milhões de reais. Então, é um compromisso grande para o CPB. Lembrando que o CPB não é um nível de governo, o CPB é uma instituição privada sem fins lucrativos. Então, a gente está comprometendo parte grande do nosso orçamento exatamente por entender que aquele centro ele pode se tornar e vai se tornar o eixo de desenvolvimento do esporte paralímpico nesse país. Quer dizer, ele é para altíssimo rendimento? Mas a gente quer ter ali
parcerias com clubes, escolinhas, as confederações vão sediar os seus eventos nacionais, internacionais. A gente tem o primeiro evento internacional em março do ano que vem, que é o Parapan-Americano Juvenil. A gente vai ter agora, já em junho, um primeiro evento, que é o circuito Loterias Caixa, de atletismo, natação e halterofilismo. Então, porque a gente quer testar, né? Uma obra muito grande, entregue de uma vez. Então, a gente quer testar, algumas seleções já vão treinando ali, modalidades específicas para a gente treinar, para a gente se familiarizar mais com a estrutura daquele tamanho, para que a gente possa ver se existem enfim, uma obra entregue, sempre tem algo a corrigir, ver o que tem para ser feito e também nessa vertente dos eventos. Então, a gente vai começar com eventos, é um evento que a gente já conhece, que a gente organiza há mais de 10 anos, então é um evento controlado do ponto de vista de tamanho e operação, mas é um local absolutamente novo que a gente tem que operar. Então, até que a gente chegar no dia 21 de agosto, com a aclimatação da delegação brasileira. Aí, pela primeira vez, talvez, a gente tenha praticamente todas as instalações sendo ocupadas simultaneamente. Então, esse vai ser um desafio, porque ele é para 15 modalidades. A gente vai ter, além das 15 modalidades, fazendo sua aclimatação ali, a sua preparação final, né? Não a aclimatação, o clima de São Paulo e Rio de Janeiro é um pouco diferente, mas a preparação final de 21 a 31 de agosto. E mesmo as modalidades que não podem ser disputadas lá ou treinadas lá por motivos óbvios, como remo, canoagem, vela, a parte enfim, de preparação física, toda essa parte de musculação, toda essa parte de preparação realmente vai ser feita lá dentro. Então a gente vai ter, além de todas as instalações ao mesmo tempo ocupadas, essa parte de ciência, medicina esportiva e preparação física ocupada. Então é um desafio bastante grande. Então, em resumo, a gente está voltando agora ao que o CPB sempre pretendeu fazer, que é gerir o centro, algo que estava combinado desde o começo. Existiam uma série de rumores, de modelos que foram propostos, tentados, debatidos, mas não por nós. Nosso interesse sempre foi de gerir aquele espaço, por entender que a gente não quer virar cliente de alguma outra organização que vai gerir aquele espaço. Se ele ficar na mão de algum órgão público, ele se torna mais uma instalação pública, que já, né, que São Paulo já tem tantas, o Brasil já tem tantas. Então, o diferencial dele é o alto nível de tecnologia, ser específico paralímpico, e seria, como vai ser, ele ser administrado porque tem um maior interesse, né? O nosso interesse lá não vai ser de auferir lucro, claro que a gente quer fazer atividades que possam arrecadar recursos, mas para serem investidos no próprio centro. Isso até faz parte do termo de permissão de uso. Qualquer real que a gente, por acaso, venha a oferir com o centro, ele tem que ser investido no centro, né? Não é para a gente investir em outras coisas. Então, enfim, a gente tem o interesse que ele se mantenha absolutamente com a manutenção em dia. Pelo contrário, investindo nele, tornando ele sempre mais moderno, porque o nosso objetivo lá não é financeiro, é resultado para os atletas, não só de São Paulo, mas do país. E ele tem uma vocação internacional também. A gente foi procurado por alguns atletas de outros países que querem fazer sua preparação final, junto com nossos atletas agora no seu treinamento. A gente se perguntando, né, por que não? Por que não? Óbvio que a gente quer fazer isso com países pequenos que não têm a oportunidade de fazer em outros locais, né? Nós não vamos receber a China nem a Rússia. Mas alguns países africanos já expressaram a intenção, alguns países europeus bastante pequenos, e é uma possibilidade realmente que a gente tenha esse pessoal conosco, aproveitando aí para treinar junto com os atletas. E em algumas modalidades, para nós é muito interessante, né? A Nigéria, por exemplo, é o país entre as duas maiores potências no halterofilismo paralímpico do mundo. Para nós vai ser sensacional se a gente puder fazer a fase final do halterofilismo com esses caras lá, né? Aprendendo o dia a dia, o que eles fazem de diferente. Então, em síntese, é isso. Agora, se você me perguntar, e acabando esses 12 meses, e aí? A gente não chegou para administrar esse centro de treinamento por 12 meses. A gente quer, se for um chamamento, o que seja, se for uma alteração de legislação, o que seja. Os atletas nos cobraram muito depois da semana passada. Os atletas, e-mail, o que você puder imaginar, ligaram, WhatsApp, o que foi. Os atletas nos cobraram muito e disseram, pelo amor de Deus, isso aí é a nossa casa. E nós não vamos morar aí só por 12 meses. A gente quer esse centro de treinamento para o movimento paralímpico, de uma forma definitiva. Então, sim, mas hoje o que nós temos é um termo de permissão de uso por 12 meses, até 24 de maio de 2017,
o CPB vai estar gerindo aquele centro e quer gerir ele de uma forma permanente. Andrew, legal aproveitar tudo isso que você está falando. É o seguinte, existe um temor grande em relação ao que será do esporte brasileiro como um todo pós-Rio 2016. Um desmonte. Um desmanche, né? Um corte de verbas, e do outro lado a gente tem o CPB, que com a aprovação da lei do aumento na fatia da Lei Piva no ano passado, gerou uma verba fabulosa para o comitê, e a chegada do centro que, né, como vocês esperam, vai ser um projeto de muito longo prazo. O que isso vai representar para a manutenção dos resultados, caso o Brasil realmente fique entre os 5 melhores países do mundo nos Jogos Paralímpicos, e também a responsabilidade de manter um projeto desse, um projeto que está se tornando referência, né? O Brasil no esporte paralímpico tem sido um exemplo de gestão, né? Até a gente comenta até às vezes aqui de resultado e tudo mais. E todo mundo comenta, né? O brasileiro adora falar isso, mas o pessoal lá com deficiência vai muito melhor que os atletas convencionais, né? Isso virou um mantra do brasileiro, né? Sim. Que bom. Então é bom saber, acho que é legal saber o que vocês estão projetando para o pós. Tem essa questão de renovar, né, o vínculo, né, aumentar essa gestão durante muitos anos, mas também o que mais é possível fazer porque a responsabilidade vai ser grande, sobretudo com o sucesso na Rio 2016, que é provável que aconteça. Eu acho que uma das razões do sucesso, do bom momento que vive o esporte paralímpico, é que a gente conseguiu se antecipar a muita coisa. Então a gente, desde lá de trás, eu estou dizendo. Então, foi isso que a gente fez na questão do legado. A gente sabia que a gente tinha que sair desses 7 anos, de 2009 a 2016, com 2 coisas fundamentais. Primeiro, receita. Então, a gente focou muito em como aumentar a receita. Eu dei várias declarações e eu continuo dizendo isso. A gente precisa de um investimento maior da iniciativa privada, a gente precisa da participação. Óbvio que é um momento difícil agora da economia, então, né, ficar falando em investimento maior da iniciativa privada pode parecer, enfim, algo muito distante da realidade. Existem ferramentas, né? Tem lei de incentivo ao esporte. Mas o primeiro patrocínio privado. Né? A gente conseguiu e mais do que isso, é um patrocínio privado para uma modalidade específica. Isso para nós tem um valor especial, porque muitas vezes as pessoas falam assim, nos chamam, né, de Confederação Paralímpica Brasileira, tem atletismo, tem natação, Fórmula 1, não sei o quê, e o Paralímpico, né? O Paralímpico, ele não é uma modalidade. O Paralímpico são 22 modalidades. Então, se no Olímpico a gente tem patrocinadores por modalidade, no Paralímpico também seria extremamente saudável a gente ter patrocinadores por modalidade. A gente tem uma gratidão, enfim, imensa com as loterias Caixa, porque são nossos parceiros desde 2004, né? Talvez seja uma das mais longevas parcerias esportivas no Brasil, né? Comparado talvez a do que o vôlei mantém, enfim, com algumas outras, e bem sucedida. Mas dificilmente alguma outra empresa conseguiria fazer tanto que eles fazem, abraçar 13 modalidades. Muito, né, uma ousadia muito grande achar que não. Outros vão entrar com esse mesmo nível de recurso, com essa mesma intenção. Então, para nós é muito importante quando a iniciativa privada entra numa modalidade específica, entendendo que nós somos um movimento e que a gente tem modalidades específicas. Então, a Braskem ter entrado aí no paratletismo, para nós, além de ser da iniciativa privada, traz esse novo conceito, né? Eu quero patrocinar uma modalidade. E isso para nós é muito... Se isso se repetir com 10, 12 modalidades, para a gente seria fantástico. Agora, a gente se antecipou porque, então, nessa questão da receita, a gente imaginou inicialmente a questão da iniciativa privada, a gente foi vendo que a economia ia para um caminho que talvez atingir isso em 2016 fosse muito difícil, e a gente percebeu, né, quando o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi, digamos assim, desentranhado lá no Congresso, depois de 10 anos mais ou menos ali parado, a gente percebeu a oportunidade. Então, a gente fez um trabalho, eu diria, bastante competente de interação aí com... Quando eu falo a gente, é a equipe do CPB, né? Não sou só eu, não, pelo amor de Deus. De interação. Então, a gente participou desde, digamos assim, do momento desse desentranhamento ali com a Mara Gabrilli, deputada federal, que foi a relatora. Quando foi para o Senado e o relator foi o Romário também, a gente teve um apoio muito grande dele. E eu lembro que a pergunta foi muito boa, né? O Romário fez essa pergunta para mim. Mas por que vocês querem mais dinheiro?
né? O que vocês vão fazer com isso? Porque pode ser muito simples, todo mundo quer mais dinheiro, né? Seja pessoa física, pessoa jurídica, quem não quer mais dinheiro? E a gente disse, a gente tem um plano, e o plano é assim, é esse, e previu o centro de treinamento. Então, que aí é a segunda parte desse legado que a gente também já planejava desde 2009. Os 6 que estão na nossa frente, na época de 2009, tinham 8 na nossa frente, porque a gente tinha sido 9º em Pequim. Mas os 6 que estão na nossa frente em Londres, tem centro de treinamento. Todos eles têm. A China tem uma rede de centros de treinamento paralímpico. A Rússia também tem centros específicos de treinamento. A Ucrânia, até 2014, tinha o melhor centro de treinamento, o que era conhecido como o melhor centro de treinamento paralímpico do mundo, que era ali na Crimeia. Agora, enfim, com toda a questão lá depois de 2014, a gente não sabe como a Ucrânia vai se comportar nessa Paralimpíada. Os resultados mostram que não afetou muito, não, eles continuam muito fortes. Os Estados Unidos têm centros de treinamento, às vezes descentralizados, às vezes além de Colorado Springs, porque lá o Comitê Olímpico Paralímpico é um só. A Grã-Bretanha tem centros descentralizados, mas todos têm. A Austrália. Então a gente precisava sair de 2016 com mais financiamento e com centro de treinamento. E acho que a gente conseguiu fazer isso. Então, assim, o que era um grande temor, eu diria, em 2012, se você me perguntasse a mesma coisa, eu dizia, olha, a gente tem um pesadelo que chama dia 19 de setembro de 2016. A gente não tem mais, porque a gente saiu de 0,3% da loteria para 1%. Então, isso, a gente sairia mais ou menos de 38, 39 milhões, 40 para na ordem de 130. Apesar que a arrecadação desse ano não está tão boa, por exemplo, quanto do ano passado, se a gente comparar, está um pouco aquém da nossa expectativa. Mas é uma lei permanente. Então, a gente, até que alguém mude a lei, a gente vai continuar com esse nível de financiamento e podendo administrar um centro. Então, a gente vai melhorar a nossa capacidade de atender o atleta do ponto de vista de estrutura e do ponto de vista de financiamento. Mas isso exigiu bastante trabalho, quer dizer, até porque depois da Câmara e do Senado, a gente teve que também trabalhar muito junto ao Executivo, né? Uma época difícil, muita gente via esse aumento como perda de arrecadação para o governo federal. Então, havia setores do governo federal que não eram exatamente favoráveis. E ali eu acho que muito da credibilidade que a gente auferiu ao longo dos anos ajudou, né? Quer dizer, não sei se fosse outra organização, o Executivo se manteria tão firme em aumentar da forma como aumentou, né? De 0,3 para 1, é um tremendo aumento. Se a gente saísse para 0,5% já seria algo bastante razoável. Então eles foram muito firmes, a presidente Dilma nesse ponto foi muito firme conosco, sancionou a lei e que entrou em efeito no finalzinho de janeiro. Então a gente já está vivendo aí com um novo orçamento. Eu acho que o nosso Conselho Deliberativo foi extremamente maduro quando a gente compôs o nosso orçamento para esse ano, né, porque podia se aplicar a regra de multiplicar por 3 para todo mundo. Aumentou 3 vezes, aumenta 3 vezes o orçamento. Não foi dessa forma, até porque a nossa proposta foi com essa questão do centro, era realmente reduzir custos e aumentar aqui. E dessa forma ter um ganho que representa mais do que triplicar. Mas é preciso um movimento muito maduro, que normalmente o presidente de uma confederação fala, não, olha, eu prefiro o dinheiro aqui dentro da minha confederação, porque aqui eu posso controlar. Então, acho que tudo veio numa hora certa, né? O movimento paralímpico já foi conhecido por ser muito brigado e a gente atingiu um nível de maturidade e as conquistas vêm exatamente com esse nível de maturidade. Ô, presidente, mas a palavra desafio parece que está sempre em volta aí do movimento paralímpico. Vem uma pergunta das redes sociais aqui da Thais Naldoni. Ela pergunta sobre a imprensa, que a avaliação que você faz sobre a imprensa nessa cobertura do Rio, se os narradores estão preparados, se você acha que os repórteres estão preparados para fazer uma boa cobertura. Pisando no nosso calo aí. Olha, lembrando que o André é jornalista também. Eu sou jornalista, exatamente. De formação. Opinião. Esse sabe opinar aí. Eu acho que tem melhorado bastante, eu não tenho dúvida de que vai ser feita uma excelente cobertura, quer dizer, né, tocou na questão dos comentaristas, as redes de televisão que adquiriram os direitos de transmissão, o Esporte Paralímpico não é novidade para nenhuma delas, nem na TV aberta, nem na TV fechada, a imprensa já se acostumou a cobrir, já sabem quem são os principais astros. Talvez falte um pouco de conhecimento do esporte paralímpico no mundo, talvez isso uma coisa que até o CPB normalmente se dispõe a fazer, né? A gente faz workshops, a gente chama a imprensa para perto,
é nosso interesse que se fale, né, de forma correta. Então, o comitê organizador também. Eu não tenho muito receio nessa área, não, do trabalho da imprensa. O que a gente está lutando cada vez mais é com as TVs que compraram os direitos de transmissão para que a gente possa aumentar o número de horas, o número de minutos da transmissão ao vivo. A gente sabe que a cobertura jornalística vai vir, porque os resultados vão vir. Os resultados de atletas brasileiros, quer dizer, você vai ter grandes atletas internacionais. A cobertura, eu não tenho muito receio disso, não. Acho que a gente conseguiu fazer um grande trabalho junto à imprensa brasileira, eu diria desde talvez 2000 em Sydney, passando por 2004, em que um foco foi um pouco mais televisão. Mas acho que desde Sydney a gente vem tendo uma relação muito boa com a imprensa no que diz respeito aos Jogos Paralímpicos. É lógico que a gente precisa... o país tem uma monocultura do futebol, que é inegável, né? A gente tem aquele hábito de falar até no jargão aí da imprensa, é o futebol e o esporte amador, né? E o esporte amador se inclui até a Fórmula 1, que acho que é a coisa menos amadora que existe no mundo. Acho que até o futebol é meio amador, comparado com a Fórmula 1, por exemplo. Mas é o tamanho, enfim, é uma expressão. O futebol é mais do que um esporte no Brasil e a gente tem que conviver com isso. Eu tenho um clube do coração, que sou apaixonado, muita gente sabe, e nem por isso deixo de olhar para outras modalidades. É isso que a gente quer despertar. Você não tem que deixar de olhar futebol, mas você tem que olhar para outras modalidades. São igualmente, né, excitantes do ponto de vista de assistir, vale a pena se informar, as histórias de atletas, e não só o Paralímpico. Então, o que a gente luta um pouco mais de espaço, né? E principalmente entre jogos, né? Essa é a nossa grande... o nosso grande desafio, mais uma vez, é fazer com que no Comitê Paralímpico Internacional a gente tenha essa meta, né, de viver esporte paralímpico 365 dias por ano, né? Como se é algo normal você abrir o jornal e encontrar notícias de atletismo paralímpico, canoagem, enfim, triatlo, basquetebol, cadeira de rodas. Eu não tenho muita preocupação, não. A preocupação dela não é minha. Eu tenho outras, mas essa não é uma delas. Mas acho importante, não sei se ela é de imprensa, acredito que não, mas acho importante a sociedade cobrar, né? Eu cobrar como dirigente esportivo, né? Venham cobrir mais o esporte paralímpico, é muito fácil. É importante quando o consumidor final ali de conteúdo e informação diz, olha, eu quero mais. Então, se a gente chegar nesse nível, é um desafio mais que a gente venceu. Você acha que existia a gente pode, talvez caia na palavra indesejada chamada preconceito, mas que havia meio que as pessoas talvez torcessem um pouco o nariz, não sei, talvez no Brasil, falando de Brasil, torcessem um pouco o nariz. Mas aquela coisa do coitadinho, mas eu vejo mais pela história humana do que por resultado. E hoje tem atletas que obtêm resultados, né, talvez tão impactantes quanto de atletas olímpicos, entre aspas. Uma percepção sua? O que você acha? Eu queria emendar esse raciocínio com um segundo. Que, por outro lado, hoje se fala muito do esporte paralímpico como resultado, com metas a serem cumpridas, com desafios dentro das quadras. A gente vê, por exemplo, o esporte chinês crescendo pra caramba. Ao mesmo tempo em que a gente tem que deixar mesmo esse espírito do esporte do coitadinho, mas até que ponto você é favorável também para que o esporte paralímpico deixe princípios como falar de inclusão, falar de ganhos sociais, para falar apenas de esporte, para falar apenas de metas e resultados? Bom, começando pelo começo da pergunta, acho que sim, mas não só do esporte paralímpico. Eu acho que em tudo que era relativo à pessoa com deficiência. E eu acho que o esporte paralímpico teve um papel importante em tornar esse assunto menos árido, menos difícil para muita gente, mais palatável talvez. O que eu quero dizer com isso? Pessoa com deficiência era um assunto há muito tempo atrás que era um pouco deixado de lado, assim. Eu espero que o governo os atenda, mas vai lá, né? Estão lá, estão bem lá, estão lá. Se eu não tiver que ter tanto contato, ótimo. E eu acho que o esporte paralímpico, eu acho que Sydney e Atenas, talvez Atenas mais, quando você escancarou, né? Porque teve a questão da televisão mais forte, as pessoas começaram a ver, né? E aí viam as provas de natação. Clodoaldo, mas assim, cara nadando, aquelas perguntas, por que aquele chinês que não tem dois braços, nada com Clodoaldo? Mas aí o cara tá vendo um chinês sem dois braços nadar.
né? Que antes poderia causar, meu Deus, ele não tem 2 braços. Coitado. Começou a mudar. Então isso, eu acho que o esporte paralímpico teve um papel importante nisso no Brasil, sim, né? Quando você começa a ver o Clodoaldo como um ídolo, você fala, peraí, se ele pode ser meu ídolo, ele pode fazer qualquer coisa, que história é essa? Isso é uma das coisas que a gente fala, a deficiência tem que ser tratado como algo que botar em perspectiva. Vamos lá, a gente tem aqui o Jairo que está em cadeira de rodas, é um usuário de cadeira de rodas na vida diária. Para ir de um lado para o outro, para ir para a casa dele, a condição dele de cadeirante pode afetar alguma coisa, tornar um pouco mais complicado. Numa cidade grande, numa cidade que não é preparada. Para desempenhar o papel dele de jornalista, 0. Para desempenhar o papel dele de pai, de amigo, 0. Então, a deficiência, e muito do que a gente toca em questão de diversidade, né? Quando a gente fala de deficiência, quando a gente fala de tudo, que você pode falar gênero, cor de pele, religião, orientação sexual, tudo isso é relativo. E aí a gente percebe que a gente tem muito mais convergência do que divergência. Né? O que marca a questão de minorias, na verdade, é algo muito particular que só é importante ou relevante, não digo importante, relevante em determinados momentos. Né? Você entra na questão da orientação sexual. Se você não fosse relacionar com aquela pessoa sexualmente, não importa a você a orientação sexual daquela pessoa. É indiferente a você. Da mesma forma de religião, se você não for a um culto ou a um momento de religiosidade com aquela pessoa ou afetado por isso, não faz diferença. E com a pessoa com deficiência da mesma forma, quer dizer, em algum momento da vida a deficiência ela afeta, mas não é todo momento da vida. E isso não rotula a pessoa. Uma pessoa com deficiência, e acho que é aí que o esporte, e aí eu acho que, então o que eu quero dizer? Acho que talvez a cobertura da imprensa refletisse na época um comportamento da sociedade brasileira. Uma tetraplégica chegou a ser uma atriz fazendo papel de uma tetraplégica, foi personagem principal de uma telenovela pouco tempo depois de Atenas. E eu não tenho dúvida de que isso só foi possível por causa de Atenas, porque o movimento paralímpico escancarou ali pessoas com deficiência na tela das pessoas e de uma forma muito positiva. Então eu acho que o Brasil evoluiu, acho que a sociedade brasileira evoluiu e consegue hoje admirar esses atletas pelo aspecto esportivo. As histórias são fantásticas, as histórias humanas. Eu ouvi um Daniel Dias falar e contar dos momentos logo após o parto dele, como a família o recebeu, as dúvidas, e que quando ele deu um sorriso, a mãe dele se desmanchou. A mãe dele tinha 17 anos de idade. A mãe dele se desmanchou, porque ali não importa, enfim, é o filho, é o amor, é a emoção. Então, no papel de filho, a deficiência dele não importava aquela conexão que a mãe tem com o filho. Então, é por isso que eu falo, a deficiência ela é relativa a momentos específicos. Tem que colocar em perspectiva. E aí que eu acho que o esporte paralímpico, já respondendo a tua pergunta, ele só consegue ser tão relevante exatamente porque se dá a ele um tratamento de alto nível. Então, quando você vê uma prova aquela do Alan contra o Pistorius, por exemplo, né? Eu faço muita palestra por aí afora. E eu gosto de passar a prova no vídeo para as pessoas e falar, o que você viu? É em escola, é evento de empresário, todos falam o seguinte, eu vi superação, eu vi velocidade, eu vi vitória, eu vi conquista, eu vi rivalidade, eu vi tecnologia por causa das próteses e tal. Ninguém fala, eu vi deficiência, porque ela não é relevante naquele contexto. Ali é irrelevante, mas a deficiência está lá, está escancarada no uso das próteses. Então ninguém ignora, ninguém esconde. A deficiência está aqui, mas ela não importa. O que importa são esses outros aspectos. E eu acho que o esporte paralímpico, quanto mais você ressalta essa questão do alto rendimento, mais as pessoas vão sendo convencidas, não porque tem alguém pregando a elas, né, dizendo, olha, você tem que respeitar todo mundo, a pessoa com deficiência tem seu valor. Ele vai se convencendo pela experiência dele. Então, acho que a gente nunca pode perder os nossos valores e de que o movimento paralímpico nasceu do segmento que a gente chama de luta das pessoas com deficiência. Mas eu acho que quanto mais a gente valorizar o alto rendimento, mais a gente vai estar servindo exatamente a esse propósito de desmistificar e de relativizar e de botar a deficiência em perspectiva. Então a gente vai continuar nessa trilha do alto rendimento, mas sem nunca esquecer de onde a gente veio, porque o movimento paralímpico, se ele for só um fazedor de campeões nas pistas, piscinas, tatames e ganhadores de medalha, a gente vai ter uma crise de identidade. E a gente não tem. A gente faz isso, mas com efeito aqui,
na questão de mudar a visão e mudar a sociedade muito forte. Isso que legitima também, muitas pessoas perguntam por que não é junto, né? Porque são identidades que ainda guardam as suas especificidades, né? O Paralímpico e o Olímpico, né? Já me perguntaram muitas vezes essa questão, o modelo, enfim, se fosse junto. Primeiro, acho que é um desafio logístico quase que intransponível, né? Se a gente falou no começo aqui de os jogos cada vez maiores de gigantismo, colocar todo mundo junto, estamos falando de 4.300 atletas paralímpicos, 10.500 atletas, só atletas, sem comissão técnica. Então você tem que construir uma cidade, não é ser nem mais a Vila Olímpica Paralímpica, essa é a Cidade Olímpica Paralímpica. Mas eu vejo essa questão de identidade. Existe eu gosto de dar um exemplo aqui do Brasil. A gente tem alguns modelos de jogos estaduais para pessoa com deficiência. Santa Catarina tem um que é muito interessante, né? Eles têm os Jogos Abertos de Santa Catarina, que é o JASC, que é município contra município, e eles têm o Parajasc, que é município contra município, atletas com algum tipo de deficiência. Como não é integrado, aqui no Parajasc você tem mais de 20 modalidades. Eu lembro que eu fui na abertura em 2009, no meu primeiro ano de mandato, em Caçador, no meio oeste de Santa Catarina, e tinham, se não me engano, 2.200 atletas. 2.200, é a meia Paralimpíada. É bem maior do que foi o Parapan do Rio de Janeiro em 2007. Se fosse integrado, a gente ia ter 22 modalidades paralímpicas? Certamente não. A gente ia ter 2.200 atletas com deficiência? Certamente não. Então, organizar de forma separada é a maneira de dar ao atleta com deficiência o mesmo tratamento, porque você vai ter um programa completo de modalidades. Existem outros estados que têm outros modelos. E aí o que você tem? Você tem algumas provas do atletismo, algumas provas da natação e os atletas paralímpicos um pouco perdidos ali no meio. Eu não acho que inclusão é estar junto. Eu acho que inclusão é dar a mesma oportunidade. Então, mas junto mostra integração, mas não mostra igualdade de oportunidades. Então, eu acho que o modelo separado é o melhor e eu acho que existe aquela história, né? Faz a Paralimpíada antes, porque é um evento teste para os Jogos Olímpicos. Aí eu fico um pouco bravo, porque é um evento que tem mais de 4 bilhões de audiência acumulada, um dos maiores eventos do mundo em venda de ingressos, com 170 países envolvidos, nós não somos um evento teste de coisa nenhuma. Nós somos um evento que tem que ser respeitado pelo tamanho e pela relevância que ele tem. Então, não chamar de evento teste, não. Agora, mas sem chamar de evento teste antes, eu acho que a gente enfrentaria muitos problemas, porque os Jogos Olímpicos não mudariam a data. Não é que haveria uma inversão, os Jogos Olímpicos não mudariam a data. Então, você traria os Jogos Paralímpicos para antes. Isso afetaria os comitês organizadores, isso afetaria, dependendo da época do ano, você traria isso para o começo do verão europeu, do verão do hemisfério norte, que você teria. Eu acho o modelo atual muito bom. Agora, eu acho que eles precisam ser celebrados como eu acho que Londres foi e como eu acho que a gente vai fazer no Rio. É um festival, é tudo junto, mas com 2 momentos distintos, cada um cumprindo um papel importante. Quer dizer, a Paralimpíada foi muito importante porque foi Londres 2012, como a Olimpíada também foi. Londres 2012 não teria o mesmo brilho sem a Paralimpíada, como não teria sem a Olimpíada. Então, eu vejo essa integração entre os dois a melhor coisa. Então, eu acho que o modelo atual é o melhor. A gente pode ter ganhos em mais sinergia, menos sinergia. Claro, o Comitê Olímpico Internacional tem uma parceria com o Comitê Paralímpico Internacional, a gente convive junto e ampliando essa parceria até em nível de operação, cada vez mais, mas a gente nunca pode perder a identidade paralímpica. Acho isso. Existem 4 países no mundo que não tem comitê paralímpico específico, é junto. Estados Unidos, África do Sul, Holanda e agora o outro me fugiu a cabeça agora. A identidade, Noruega. A identidade paralímpica nesses países é muito pequena. A identidade. Mesmo nos Estados Unidos, né, os atletas têm acesso aos mesmos centros de treinamento dos Olímpicos. Isso, do ponto de vista de resultado, é fantástico. Mas não é isso que o Jairo chamou a atenção aqui antes, usar o esporte paralímpico para ganhos sociais, para avançar com essa questão na sociedade, porque não é a bandeira deles, mas é a nossa. Mesmo eu que não tenho uma deficiência que me tornaria elegível para ser atleta paralímpico,
Tenho muitas outras, mas essas eu não tenho. Eu me sinto parte do segmento das pessoas com deficiência, né, desse segmento de luta. Então essa é uma bandeira que a gente carrega. Numa organização que não tem isso no seu DNA, isso se perde. Então a gente tem que estar junto. Tem aquela brincadeira, né? Junto e misturado. A gente tem que estar junto, mas nem tão misturado. Se encaminhando para o final, quer fazer mais uma pergunta aí, Paulo? Eu gostaria, sim, porque a gente está falando muito de pós-2016 do esporte paralímpico. Eu queria saber o pós-2016 seu. Porque o Andrew é muito cotado para assumir a presidência do Comitê Paralímpico Internacional. É bem favorito, assim, pelo que a gente sabe. E assim, não são tantos os brasileiros, até jogando um pouquinho para mim, não são tantos os brasileiros que dirigem grandes instituições internacionais. A gente tem o Ari Graça no vôlei, teve o João Avelange, mas não sei se esse é no momento, uma referência tão boa assim, me desculpe. Mas eu queria saber, Andrew, se realmente é o desejo, é concorrer, que tipo de legado você acha que você vai deixar para o Paralimpismo brasileiro? Você não vai deixar, né, de maneira nenhuma, né, o contato, mas caso isso se confirme, a gente queria saber também quais são suas expectativas para liderar um movimento internacional de uma maneira, né, ampla e que tem crescido, né? Eu acho que muito se fala sobre uma eventual candidatura minha à presidência do Comitê Paralímpico Internacional. Acho que a gente tem muito tempo até lá, né? É setembro do ano que vem. Eu tenho um ano, tenho 15 meses mais ou menos até lá. É óbvio que o fato de eu ser vice-presidente do Comitê Paralímpico Internacional, do atual presidente Philip Craven, não poder concorrer mais, né? Ele está chegando ao último mandato, ao limite dos mandatos dele. Cria toda e o bom resultado do Brasil, digamos assim, me credencia e me coloca como um dos nomes sendo discutidos. É um dos planos que eu tenho para mim no futuro, é uma das possibilidades que eu vislumbro para mim, agora, se é o plano A, se é o plano B, se é o plano C, isso vai depender de uma série de coisas e até, eu acho que os Jogos de 2016 vão ser algo muito importante. Quer dizer, acho que se os Jogos Paralímpicos forem um sucesso, isso me credenciaria mais. Se os Jogos Paralímpicos não forem tão bem sucedidos, acho que há uma sombra de dúvida aí, bom, se esse cara aí quer, em tese, é um candidato tão forte, por que no país dele os Jogos não foram tão bem sucedidos? Eu não tenho dúvida nenhuma de que o primeiro caso vai ser a realidade. A gente vai ter jogos extraordinários, vai ser fantástico, vai ser algo... A gente vai lembrar para sempre de ter participado, de ter estado ali, de ter vivenciado aquilo. Mas, enfim, é uma eleição. Eu disputei, acho que 6 eleições na minha vida. Perdi a primeira, feio, ganhei as outras 5. Né? Eu não sou burro, então eu vou aprendendo as coisas. Qual foi essa primeira? Essa primeira foi um cargo muito... o Comitê Paralímpico Internacional é a Federação Internacional de algumas modalidades, então era um cargo específico do atletismo. Né? Era 2002, eu tinha 25 anos, era algo era um primeiro passo do Brasil. Em 2001 a gente tomou a decisão no Comitê Paralímpico Brasileiro, eu não era presidente, mas de internacionalizar, da gente ser um player importante, né, em nível internacional. Então a gente imaginou que ali era uma posição importante de atletismo, esporte grande, mas eu perdi feio. Assim, mas por quê? Eu não tinha... A eleição tem uma dinâmica, né? A eleição de organismo internacional, né? Não estou falando de cargos políticos no Brasil, que a dinâmica é absolutamente diferente. Então, é muito transpiração, né? É hard work mesmo, assim, do começo do período que você pode fazer o que é campanha, enfim, e é tudo do que você faz antes e não tem descanso até o resultado. Ou sai o último voto na urna, no nosso caso, sai o resultado ali no telão. Então, é um trabalho muito árduo, existem outras pessoas que queiram, né? A gente tem hoje um comitê executivo do Comitê Paralímpico Internacional de 14 membros, 13 votantes, um CEO que não vota, um que vai sair. Então a gente tem 12 pessoas só no comitê executivo com potencial e com experiência para se candidatar. Mas obviamente que seria um desafio que eu gostaria muito de ter uma contribuição internacional maior do que eu tenho. Eu entrei no CPB com 20 anos de idade como estagiário de jornalismo. Tenho que sair em março do ano que vem, né? Tem um limite de mandatos e eu acho que 20 anos na mesma organização também é um período importante, né? A gente tem muita gente boa aí que pode me suceder.
Seria um desafio muito bacana, seria um prazer, um privilégio continuar no esporte paralímpico. Eu vou continuar ligado de alguma forma no esporte paralímpico, é porque meu coração está nisso. Mas seria um desafio bacana, mas acho que quando a hora chegar, anunciar realmente tem uma questão, né? Eu tenho até familiar, pessoal, quer dizer, vai exigir uma mudança de vida muito grande. Enfim, é um dos meus planos. Se é o A, o B ou o C, a gente vai ver daqui a alguns meses aí. Andrew, a gente Mas eu acho extremamente, obviamente que eu fico lisonjeado de ser uma pessoa que é apontado como um dos possíveis candidatos, como algumas pessoas falam favorito. Eu acho que isso mostra o tamanho do Brasil no movimento paralímpico. Preciso encerrar. Eu queria que você falasse de duas questões que a gente não pode fugir. Uma é, com o aumento da competitividade, vem à tona diversas insatisfações em relação à classificação dos atletas, né? Recentemente teve um protesto de um atleta que ficou fora, do Fernando Fernandes, né, que era um dos nomes mais badalados aí para os Jogos do Rio, e outros atletas pontualmente fazem reclamação. Eu queria saber se você acha que esse modelo atual de classificação ele é bom ou se ele ainda é passível de ajuste, incluindo tecnologia. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão, que sempre vem à tona, mas parece que as divergências são tão grandes ali no tipo de deficiência e tudo mais. E, por fim, eu queria que você falasse se um japonês cadeirante que vem para cá, para os nossos jogos, se ele pode vir tranquilo, se ele vai ser bem recebido, se ele vai ter aí condições de assistir bem os jogos. Vamos lá. O aumento do nível de competitividade traz à tona essa questão da classificação, mas traz outras também, né? Traz o doping e traz uma coisa que chama boosting, né, no movimento paralímpico, que é, em resumo rápido, é a pessoa se ferir, só que as pessoas que não têm sensibilidade a uma parte do corpo, se ferir para provocar uma reação no seu corpo que aumenta a sua capacidade atlética. Quer dizer, é um negócio absolutamente maluco. Mas a questão da classificação, eu acho que, como ela varia muito de modalidade para modalidade, algumas você tem um sistema de classificação mais, eu chamaria de robusto e maduro. Né, já testado, já comprovado, que gera pouca divergência. Em algumas modalidades, não. Em algumas modalidades, às vezes fica um pouco evidente que você precisa melhorar o sistema. Tem esse caso específico do Fernando Fernandes, que tem reclamado bastante. A paracanoagem tem um sistema muito novo. E como o sistema é muito novo, você tem os classificadores com pouca bagagem internacional. Então, eu acho que talvez seja essa uma das reclamações que ele tem, porque, enfim, a acusação dele contra diversos atletas é a questão de que atletas fingem, né, uma deficiência mais severa do que realmente tem. E isso passaria por você não ter classificadores tão experientes nesse sistema de classificação. É difícil você dizer ele tem razão, ele não tem razão, né? A gente tem um caso muito concreto, que é o caso do Clodoaldo Silva, que nós protestamos, nós revertemos, depois foi desrevertido, se é que essa palavra existe, e que pouca gente no mundo consegue até hoje cravar com certeza, né? Se o Clodoaldo ele é um S5 ou ele é um S4, né? Todo mundo afirma, ele é um borderline, ele está ali. Então você coloca o Clodoaldo perto de alguns S4, você fala, realmente ele não poderia competir com esses caras. Mas se você coloca o Clodoaldo com alguns S5, você diz, pô, não dá para o Clodoaldo competir com esses caras. Ao mesmo tempo não dá para você fazer 300 classes funcionais. Então é uma característica do esporte paralímpico e que a gente vai ter que conviver com ela para sempre. Nenhuma lesão é igual a outra, né? Você não tem lesões medulares absolutamente idênticas, depende do tipo de acidente, depende, enfim, se foi arma de fogo, se foi acidente de... Enfim, depende, as amputações são algo muito mais simples, né? Porque você está falando de medida de membros, é muito mais simples. Mas quando você entra em paralisia cerebral, quando você entra em deficiência visual, não cegueira total tudo bem, é mais ou menos, até porque eles usam vendas, é mais ou menos equilibrado. Mas quando você entra na baixa visão, se a gente entra na paralisia cerebral e na lesão medular, é difícil você ter uma deficiência exatamente no mesmo nível que a outra. Mas acho que é algo com o qual a gente vai ter que conviver aprimorando esses sistemas. E explicar isso, né? Explicar isso. Quer dizer, o público em casa às vezes não pode assistir pela TV e falar, pô, mas isso é injusto, eu não vou ver mais. O espectador não pode sair com essa impressão do esporte paralímpico. Pelo contrário, as classes são para ter justiça na competição.
que é algo muito semelhante, né? Às vezes as pessoas falam, pô, mas isso é muito complicado, não sei o quê. Categoria de peso no judô, no boxe, exatamente a mesma coisa. Você não pode botar alguém que pese, um homem que pesa 65 quilos para disputar o boxe com alguém que pesa 95 quilos. Não é justo a competição. O princípio é o mesmo, né? Por que você separa gênero, masculino e feminino? As performances são diferentes, a capacidade atlética é diferente. E no caso da classificação funcional, da mesma forma, né? Você tenta colocar atletas que têm uma funcionalidade semelhante. Mas é um desafio que vai ser eterno. E quanto ao japonês, eu acho que ele pode vir tranquilo sim. Acho que o Rio de Janeiro, eu tive hoje de manhã num evento no Palácio da Cidade lá, em que o governo municipal estava explicando e entregando muitas dos investimentos em acessibilidade. Quer dizer, teve investimento na casa de R$ 1 bilhão em calçamento no Rio de Janeiro, em melhorar. Quer dizer, você conseguiu chegar na cidade toda? Não. Agora você conseguiu fazer uma grande parte da cidade, não sei, uma parte grande da cidade, sim. O sistema de transporte melhorou. Quando você pensa que o BRT ele tem um nível de acessibilidade bem melhor que os ônibus urbanos que transitam. No Rio de Janeiro tem o VLT, as novas vias, o sistema de metrô, a reforma pela qual passou o Galeão, né? O Galeão eu posso afirmar sem dúvida, com muita tranquilidade, que eu disse isso durante muito tempo, disse isso para o pessoal da Infraero. Eu falei, o Galeão era um dos piores aeroportos do mundo. Terminal, em termos de acessibilidade, o Terminal 1 em especial. Eu falo isso porque eu chefiei muita delegação ao longo da minha carreira e cheguei no Galeão, pousei no Galeão com delegações de atletas brasileiros com deficiência muitas vezes. Então era terrível. E agora melhorou bastante, né? A gente inauguramos ali umas 2 semanas atrás, né, os novos terminais. Quer dizer, eu acho que o Brasil vem melhorando. Os sistemas de localização, o lançamento de um aplicativo que você vai poder colocar. Eu estou na Vila da Penha e eu quero ir assistir na Lagoa a paracanoagem. Esse aplicativo vai te dar a melhor forma de ir com o transporte público a assistir, vai te dar o tempo. É um Waze do transporte público, digamos assim, e na questão do nível de acessibilidade também desses modais de transporte. Então, acho que sim, o japonês vai poder... É óbvio que eles vêm de um standard superior ao nosso, né? Não vamos também, né, dizer o que não é verdade. Eu fui para Tóquio e fiquei absolutamente impressionado. Esse não é o meu está desligado. Eu fiquei absolutamente impressionado com o nível de acessibilidade de lá, mas também usuários de lá reclamam. Eu conheço, assim, eu falei com brasileiros com deficiência que vivem em Tóquio, eles reclamam, eles acham. Aqui não é tudo isso que parece que é. Então, assim, ele pode ficar tranquilo, nós vamos ficar tranquilos. Está perfeito? Não, ainda não está perfeito, mas melhorou muito. Melhorou muito. Agora, o fundamental é continuar melhorando. Hoje, até nesse lançamento, foi feita uma pergunta muito interessante sobre os ônibus urbanos ali, né? O que não é novo no Rio de Janeiro, vai melhorar ou a gente vai continuar com esses ônibus, né? Os ônibus no Brasil são construídos em cima de chassi de caminhão, quer dizer, não são de piso baixo. E há uma meta colocada pela Prefeitura do Rio de reposição. Então, eu acho que o Rio de Janeiro está dando um grande exemplo para o Brasil de como não só encarar o desafio dos jogos, mas aproveitar a oportunidade deles.